eu chamo agora a enfermeira especialista em saúde mental e terapia floral, mestre em ensino na saúde, doutoranda em enfermagem pela UERJ, Cíntia Haddad. E o nosso psicólogo, membro do grupo de educação permanente e bastante atuante no nosso fazer aqui dentro da nossa instituição, Patrício Lemos Ramos, psicólogo, especialista em psicologia clínica e responsável pelo Programa de Saúde Mental do Trabalhador do Hemorrio. Bom dia, obrigado, Andréia. Obrigado. Eu gostei da parte do atuante, né? Talvez seja atuante demais mesmo. É, Queria agradecer a presença de vocês, a presença de quem está em casa, a presença da Cíntia, que topou vir aqui. É, E aí, antes da gente começar, eu queria só enfatizar um negocinho. Assim, eu queria saber quem aqui é profissional de saúde. Quem não é profissional de saúde, estudante, tá bom. É porque, assim, falar sobre finitude, e falar sobre luto, é, são dois temas muito sensíveis, né, Cíntia? E pode ser que em algum momento, por alguma coisa que acabe aparecendo aqui na discussão, é, alguém possa se sentir mais mobilizado, possa ficar um pouco mais angustiado. E aí o pedido é que, sobretudo para vocês que estão em casa, que se isso acontecer, vocês poderem se respeitar um pouco, colocar no mudo, sair, tomar um ar e poder retornar depois, tá bom? Então, assim, feito. E outra coisa, a nossa proposta é que a gente converse. Perdão, vai lá. Oi, agora deu para ouvir. Antes de começar, eu queria agradecer a Andrea, né, pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre um tema que mobiliza tantas pessoas, né? Mobiliza a nossa vida, não só como profissional de saúde, mas como ser humano. Que eu acho que às vezes a gente se esquece, né, que por trás de enfermeiros, de outros profissionais da saúde, é, está um ser humano, né? E que tem muitas limitações, inclusive a finitude, né? Que a gente acha que a finitude é só a questão da morte. Mas a finitude passa pelas limitações que cada um tem. Então, foi muito importante o Patrício falar sobre se você o pessoal que está de casa, né? Também se sentir algum desconforto, de colocar no mudo, de respirar fundo, né? Porque isso não é um tema confortável, né? Mas é um tema que precisa ser abordado com todo o cuidado, com toda a delicadeza. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Liguei aqui. Então, a gente tendo falado isso, a gente queria, assim, a gente tem uma apresentação, mas a proposta é, insistindo, né, Cintia, que vocês possam falar. E vocês em casa também possam falar. E as perguntas todas vão chegar. Então, para a gente começar, né, já falei que a nossa proposta é uma conversa para a gente pensar sobre esses dois temas. E aí, ao final, a gente tenta pensar em estratégia de apoio, autocuidado. E para começar para valer, eu queria pedir que vocês pensassem aí se alguém aqui que é da área da saúde se lembra por que que escolheu a área da saúde, se existe algum paciente que vocês costumem pensar com frequência, ou alguma situação envolvendo o trabalho, ou para quem não é profissional de saúde, se existe alguém que porventura já tenha perdido, o que que você se lembra? A Cíntia já falou da finitude, assim, o que que é finitude? O que que ocorre quando se fala em finitude? O que que aparece na mente de vocês quando se pensa em finitude e em luto? Alguém quer compartilhar alguma coisa?
Não? Podem falar. O que vem, o que vem na mente, assim, a primeira coisa que vem na mente quando eu já falei um pouco, né, da finitude, mas o que vem é nessa questão do luto, do, Dor, do- mais o alguma coisa. Será que tem alguém em casa? Tô me sentindo quase um apresentador falando. É É, porque tem muita gente inscrita e participando agora no chat. Mas eu tô me sentindo é, dor. Vocês lembram de alguma situação especificamente? alguma situação pode ser mais recente, né? Porque eu acho que todo mundo aqui já passou por um momento de luto, seja, né, o Patrício vai falar mais à frente também, seja a questão da morte em si. É, ou também de rompimento com alguma situação, porque a gente fica muito apegado no luto da morte, que é o luto dos lutos, né? Mas há outros tipos de luto. Pior luto é o da vida. Eu vou repetir, porque se a gente não falar no microfone, o pessoal não sabe. O pior luto é o da vida. Explica um pouquinho melhor. A ingratidão. É, a gente até tem apresentação falando um pouco sobre isso, né? Como assim estava falando, quando a gente pensa em finitude, eu acho que como quase como um caguete de profissão, a gente acaba pensando muito em morte, em óbito. Mas a finitude pode dizer respeito, inclusive, à confiança em alguém, né? Então, assim, se eu confia muito em alguém, essa pessoa por algum motivo te trai ou acaba agindo de uma forma que você não considera legal, isso ela morre, mas morre para si, entendi. Então, não está saindo lá? Então, o que o colega aqui estava falando é que em algumas situações, é, quando a pessoa, você vai me corrigindo, né? Eventualmente a pessoa age de forma ingrata e ela acaba morrendo para si e te prendendo nela. Foi isso, né? Então, quando a gente pensa em luto, aí antecipando uns 10 slides, uma das coisas que acaba sendo muito relevante é o tanto de investimento emocional que você coloca, o que você tem, ou naquela pessoa, ou naquela situação, ou naquele objeto. E isso acaba influenciando na forma como o luto vai ser vivenciado, ele vai acontecer. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Não? Peraí. Repete aqui. Quando a gente fala em luto, perda, em saúde, a gente está falando em universo de saúde, eu acho que a gente tem que, eu, pelo menos enquanto psicóloga, não atuo aqui, mas eu sou psicóloga, né, a gente tem que parar e pensar que aquele ser que está lá na tua frente não é um ser doente, não é um ser. Você focar na doença e trabalhar só na doença. A gente tem que estar trabalhando o tempo todo. Qualidade de vida dessa pessoa. A gente fala hoje em dia muito de se trabalhar o presente. O meu melhor momento é o hoje, é o aqui e agora. Apesar de vivermos numa sociedade que prende a gente com vários diagnósticos, depressão, ansiedade, tudo tira nos tira, né, do dia a dia, do hoje, do presente. Eu acho que é mais importante a gente, enquanto profissional de saúde,
tentar trabalhar com aquele paciente, olhando para ele enquanto uma pessoa que tem saúde, uma pessoa que, se for o caso, de não ser um paciente terminal que envolva luto, né, no caso, né, ser uma pessoa que está ali inteira e que tem que melhorar. Como que a gente pode colaborar para que essa qualidade de vida dele seja melhor, né? E entender também, nós, enquanto profissionais, que a gente não vai poder fazer tudo, né? Mas o melhor, a gente puder oferecer o melhor, eu acho que é muito importante a gente se desvincular um pouco de trabalhar a doença, focar na doença. É olhar esse sujeito como um todo, né? Porque aquele paciente que está ali internado, seja ele terminal ou não, ele tem uma história por trás. E ele também vivencia um outro tipo de luto, que é o luto de, naquele momento, ao menos, de não ter saúde. Isso é um luto também, né? Porque é o que a gente falou, a gente fica muito preso na questão da morte, que é algo que é muito forte, né? Perder um ente querido. Mas é o luto desse paciente, de estar ali naquela condição. E às vezes é o que eu falo assim para os meus alunos. Eu sou professora, então é, quando você se aproximar, você está se aproximando do corpo do outro. O corpo não é seu, né? Então você peça licença. Você se apresente e peça licença. Porque às vezes a gente fica no hospital, a gente fica tão assim, ligado nas coisas técnicas que vem paciente, entra paciente, e a gente esquece que ali tem uma história, né? Então, dá licença, eu vou auscultar, dá licença, eu vou te examinar, eu vou trocar sua fralda. Por quê? É um gesto de atenção, é um gesto de carinho, e é que nem, por exemplo, um dia eu posso ser paciente, e ninguém está livre disso. E eu, como uma profissional de saúde e paciente, eu vou querer também ser tratada com esse respeito. Porque imagina, o paciente está num lugar que não é a casa dele, que tem essa questão, que tem rotina para tudo, sem contar a vulnerabilidade física e psíquica. Então é um tipo de luto. Marca a história, independente se é um dia de internação, se são vários dias. E também tem a questão do profissional de saúde. Porque, como eu falei, é um ser humano cuidando de outro. A gente está falando aqui de finitude em relação ao paciente. Mas, por exemplo, como que a gente lida quando a finitude é na nossa família? Isso não é abordado ou é pouco abordado. Por exemplo, eu perdi meu pai tem 5 meses. E foi de uma maneira brusca. Ele foi na farmácia comprar. Eu não sei nem o que que ele tinha ido comprar. Voltou, estava subindo a rua, caiu, fez um TCE. E aí, eu, como enfermeira, quando eu cheguei lá, porque eu nem estava, né, no circuito, eu só pedi ajuda para os amigos. Aquele momento, assim, eu me arrependi de ter escolhido a área da saúde naquele momento. Por quê? Porque você começa a olhar e você vê que realmente essa é a maior finitude, no sentido de parece que a vida é uma vela que vai se apagando, se apagando. Então, para mim foi muito difícil como profissional de saúde pedir para olhar o exame e ver que já não tinha mais jeito. Ao passo que eu também não queria tirar a esperança da minha família. Tipo, ah, não, vai acontecer, não. Então eu ficava naquela assim, gente, eu tenho que partilhar isso com alguém, porque ele vai evoluir. Aí eu partilhava com meu marido, olha, ele vai ser entubado. Ele vai, por quê? Porque o TCE dele foi assim, a cada dia a hemorragia estava maior e não tinha nada para fazer, sabe? Então chegou 2 dias antes dele falecer, o médico chamou a gente e conversou. Então, o médico da área paliativa. Como que é importante isso? Porque quando a gente estuda sobre cuidado paliativo, a gente faz parte, às vezes, de uma equipe que é cuidado paliativo, mas quando a gente vive esse cuidado na nossa família, é muito diferente, porque a gente se sente acolhida. Caramba,
o médico e a equipe toda de enfermagem, né? A equipe que tá ali, porque o médico, ele, não querendo tirar a importância, mas o médico tá ali, ele vai fazer os procedimentos e vai embora ver outro paciente. A enfermagem está ali. Nossa, teve uma enfermeira que me deu um abraço, que eu falei assim, gente, esse é o poder também da enfermagem. Não é só, não estou menosprezando, mas não é a parte científica somente. A gente pode estudar anos, a gente pode fazer mestrado, doutorado, a gente pode ter outra profissão, mas é a parte humana, que a gente não perca essa humanidade com o outro. Porque, como eu falei, um dia a gente pode precisar. E eu vivi esse cuidado humanizado, né, com meu pai, esse acolhimento. E não é fácil, como profissional de saúde, você ver o teu familiar indo, como que lida com isso? Porque não tem receita de bolo. Eu vou chegar para vocês e vou falar, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pode funcionar para mim, mas para vocês não faça sentido. Mas o que que é importante? A gente tem que falar sobre isso. Porque se a gente não falar, se a gente colocar, né, debaixo do tapete, isso nunca vai melhorar na gente. Porque isso, os psicólogos aí, isso aí fica, né? Fica, como se fosse uma crosta ali, como se fosse realmente um machucado que está sangrando. A gente tem que falar, porque é algo que não vai ser dado. Eu posso falar assim, Andréia, você tem a sua espiritualidade, procura a sua espiritualidade. Mas às vezes a questão da espiritualidade para você funcione, mas para outra pessoa não funcione tanto. Cada um vai achar o seu jeitinho de encarar esse processo de finitude. Mas o mais importante é nunca perder a empatia com o outro. Porque um dia a gente vai precisar também, né, de receber essa empatia, né? Não só por isso também. Você falando, eu fiquei pensando em algumas coisas que vêm aí pela frente, mas eu acho que uma finitude que a gente, enquanto profissional de saúde, acaba vivenciando muito é justamente esse limite quando a técnica não alcança mais, né? Você falou da parte técnica, e aí é comum acontecer de você olhar e falar assim, não tem mais, tecnicamente não tem mais o que fazer. Daqui para diante não tem mais o que possa ser feito. É, e esse é um limite, esse é um primeiro sinal de que embora você possa ter muita vontade, talvez eu ache até um pouco parecido com a história que você tinha falado do luto, né? Embora você tenha vontade de continuar fazendo por aquele paciente, há um limite técnico que você não consegue transpassar. E é bacana poder pensar que, para além da parte técnica, ainda existe um cuidado humanizado que você pode dar sequência ali no cuidado daquele sujeito. Eu tinha separado um caso, que não é um caso, mas uma lembrança que eu tive, que eu vou até passar. Então, essa aí é uma definição teórica que a gente já passou de alguma forma. Eu acho que eu apontei, né, para a gente perceber que corpo tem limite, tempo tem limite, ciência, as possibilidades de cura, como você falou, né, eventualmente com entrada de paliativistas. O que é isso? E que você disse, né, uma vez que a gente percebe que tecnicamente talvez não haja mais nada, você percebe que não tem mais nada para ser feito, ainda a gente tem condição de tentar compreender e acolher o sofrimento e a vulnerabilidade de quem a gente está assistindo, Cíntia, e eu fico pensando também de quem está perto da gente, né? Seja um familiar, né? Você teve cuidado de preservar a sua família do que você estava percebendo, ou eventualmente de um colega de equipe, né, que pode estar mais mobilizado naquela situação do que você. Então, você poder ser mais acolhedor para o seu colega, às vezes que talvez esteja precisando mais do que um próprio familiar ou paciente.
E aí você falou que é professora, eu acho que, assim, alguém fez algum tipo na faculdade ou na formação, né? Porque a gente faz faculdade e continua estudando. E continua estudando. E continua estudando mais um pouco. Porque depois que a gente estuda tudo, a gente vai fazer concurso e tem que voltar a estudar outra coisa. Alguém consegue pensar em alguma situação que possa ter ajudado em situações relacionadas à finitude, que tenha visto na faculdade uma palestra? Eu tenho um negócio assim, eu estou formado há muito tempo. Estou formado há muito tempo, 20 anos, eu acho, um pouquinho. E a perspectiva da sociedade naquela época com relação à finitude, morte, tratamentos paliativos, cuidado paliativo, era completamente diferente. Na verdade, quase não existia. Então, se você quisesse fazer alguma coisa, você tinha que procurar uma cadeira de tanatologia, que era muito específico e era eletivo. Você tinha que ativamente ir atrás disso. Mas eu sou psicólogo, não sei como é que é na enfermagem. Então, eu me formei já tem um tempo também, mas, pelo menos na minha formação, não era abordado isso, ou era pouquíssimo abordado. Eu acho que eu tive uma aula, uma aula que falava sobre luto. Uma aula. E aí, isso é muito delicado, porque quando a gente se depara num ambiente hospitalar, a gente pensa assim, nossa, a gente fala tanto da questão da cura, do tratamento, de até mesmo de falar com os familiares, de amparar, mas a gente não é falar dessa questão da morte. Eu me lembro que é isso mesmo, na minha formação foi uma aula. E aí, quando a gente começou a se deparar com as situações de óbito, foi catastrófico, porque ninguém tinha, né? Eu acho que ninguém está preparado, mas a gente podia conversar mais sobre isso, né? Eu penso até que na formação da área da saúde ainda é um tabu você falar sobre a morte. Porque você fala assim, ah, eu vou a óbito, fulano foi a óbito. Aí vem, pula do preparo do corpo. Você não tem um. Beleza, a gente fala um pouquinho da família, mas e a gente, como profissional de saúde? Caramba, eu perdi um paciente. Como que a gente sabe, ah, tá, é o médico que dá notícia, mas eu tô ali. Eu convivi com aquele paciente pouco ou muito, mas a gente quer, pela gente, a gente quer que todo mundo sobreviva e fique com as suas famílias. Como lidar com essa frustração de perder? Não é falado. Quem quer falar? Pera. Então, eu tenho. Oi, bom dia. Eu sou técnica de enfermagem. Eu fiz auxiliar de enfermagem e dois casos me marcaram muito. Um paciente durante o estágio, ele já estava de alta, o filho estava subindo para buscar, ele teve uma parada cardíaca e evoluiu a óbito. E eu trabalhei também no início da minha carreira na emergência. E na minha cidade, eu sou do Espírito Santo, tem muita pedreira de mármore, né? Então, eram muitos acidentes. Um dia chegou um trabalhador com as duas pernas amputadas e a gente cuidou dele ali na emergência, fizemos tudo e ele foi para o CTI. Aí depois eu fiquei sabendo que ele tinha evoluído a óbito. Aí eu falei, caramba, mas como assim? A gente fez tudo que estava ao nosso alcance, como é que é? Aí, na minha cabeça, ele chegou no CTI, então ele estava vivo. Então eu falei, caramba, como que ele estava no CTI e como que ele morreu? Né? Então, no meu início de carreira, eu achava assim, pensava dessa forma. Hoje em dia, né, ao longo dos 20 anos, né, de profissão, a gente vai entendendo melhor. Tem mais alguém que quer falar da experiência? André tá fazendo sinal há horas aqui. Não, eu acho que assim, extremamente importante a gente falar dentro da nossa instituição, onde a gente fica com, né, a equipe da assistência fica com o paciente durante muito tempo.
muitas das vezes participa do processo dele de saúde e doença, desde o momento de ambulatório até o momento de internação, depois vai para casa, depois vai para o CTI, enfim. É uma longa história, é um longo trajeto, diferente de hospitais assim emergenciais, de porta aberta, que entra, é feito todo o trabalho e cuidado bem direcionado e depois vai embora. Nosso paciente, e por isso a nossa vontade de falar sobre isso, e eu estou aqui do lado da Lu, que eu vou passar para ela, porque ela é paliativista e acho que ela pode também contribuir bastante. Apesar de eu não estar na assistência, eu vivo o Hemorrio intensamente, porque eu entro nos setores, e muitas das vezes eu entro nos setores para fazer treinamento, e as pessoas falam, agora não vai dar, porque a gente já meio que. Ou então você vê uma situação que você sabe da dinâmica, o que, que vai acontecer, né? Qual é a trajetória daquilo ali, e aí você tem que ter sensibilidade para entender, não vai dar agora, não é o momento, enfim. Então, assim, falar de trabalhar com pessoas, falar de finitude para essas pessoas que trabalham aqui dentro, eu acho assim importantíssimo, porque a gente vive isso o tempo inteiro dentro da nossa casa, né? E acho que a gente tem que falar sim, a gente tem que tocar nesses assuntos com uma frequência até maior, porque acho importante a gente trabalhar isso, trabalhar dentro deles mesmo, que muitas das vezes a gente está andando no corredor e você escuta, fulano acabou de morrer. E aí, o que é fulano para você? Alguém que a gente já conhece há bastante tempo, né? Mesmo quem não está na assistência como eu, vive isso com muita frequência, tá? Então, eu queria que a Lu desse aqui o depoimento dela, por conta dela ter sido residente, hoje faz parte do núcleo de segurança da casa também. Bom dia, meu nome é Luciene, eu sou enfermeira e vocês fazem ali uma pergunta, né? Como nossa formação nos preparou para lidar com a finitude. Eu tive a matéria de tanatologia na minha grade da faculdade e era vista pela grande maioria, né? Assim, não era vista, era ignorada, né? Porque falar de morte não é algo que faz parte da nossa cultura. Então, eu sempre tive pânico de morrer e hoje me vejo é, trabalhando nesse cenário, né? Então, eu penso que tudo tem um propósito na vida, porque a morte é a certeza que todos nós temos. A morte, ela faz parte da nossa vida a partir do momento que o ser humano nasce. Então, hoje eu aprendi muito com a morte, principalmente o valor da vida. Naquele instante, na aula de tanatologia, eu fui só entendendo que era o caminho que eu tinha que traçar, porque eu já tinha escolhido a oncologia, né? Já tinha simpatia pelos cuidados paliativos. E eu penso que nenhuma formação prepara totalmente o ser humano com o lidar com a morte. Lidar com a finitude é um processo até o seu momento de partida. O estudo, né, o conversar, isso é muito importante para nós profissionais, porque a gente lida com pacientes o tempo inteiro ali num risco iminente da morte, mas para nós também, porque a gente fala de uma forma como se a morte não fizesse parte da nossa vida, né? E eu costumo dizer, sempre que eu estou aí na frente batendo papo, que a finitude é para todos. Então, antes da gente falar do paciente, vamos também enxergar a nossa finitude. E nesse caminhar, eu aprendi muito, inclusive, que a gente não perde quando um dos nossos ou quando algum paciente morre. A gente perde em vida. Com o paciente, a gente perde a oportunidade, muitas das vezes, de ter dado algo mais, e esse algo mais eu não falo de técnica, e dos nossos, a oportunidade de estar perto, de dizer que ama, de abraçar. A gente sempre deixa para amanhã
E aí, quando a morte chega, porque ela chega para todos nós sem dizer a data e a hora, né? Eu aprendi que a gente passa todo ano pelo dia da nossa morte, até o dia da nossa morte chegar. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa estar aberto para todos os dias falar sobre, né? Por mais que doa, porque dói. A saudade dói, a ausência física dói, né? Nós tivemos ontem aqui, né, a passagem de um paciente e eu não deixo de me emocionar, né? Sempre, mas é com o coração e com a certeza assim de que nós fizemos o bem para aquela família, para aquela pessoa. E é isso. Muito obrigada, tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, Luciane e Andréia acabaram passando por vários pontos que são importantes a gente poder pensar. E a Luciane marcou duas questões que a gente vai ver, três na verdade, né? A dificuldade de se falar sobre morte, porque é uma coisa que ninguém quer, a gente não quer pensar sobre isso. A gente fala que sabe que vai falecer, mas se a gente puder esquecer um pouquinho, né? Se a gente puder meio que se enganar ou criar mecanismos de defesa ou de enfrentamento para falar com a psicologia sobre, a gente puder botar uma cortina na frente dessa possibilidade, às vezes não que a gente pode morrer, mas quem a gente ama pode morrer. É, acho que até mesmo pela formação cultural, formação de aparelho mental, a gente vai dar um jeito disso, de colocar alguma coisa para fazer a gente esquecer dessa. É, às vezes é debaixo do tapete. Eu acho que quando a Andrea chama atenção para a importância da gente pensar sobre isso, a gente profissional de saúde, é porque acho que para profissional a gente tende a fazer de conta que o elefante não está na sala, né? Porque a gente lida com a possibilidade, o risco, quando a gente pensa em prognóstico dos pacientes que a gente recebe, né? A gente já sabia, é um prognóstico bem difícil. O tratamento vai ser bem forte, né? Todo mundo envolvido vai precisar de muita coragem, vai precisar de muita força. A gente já está pensando 4 meses, às vezes, adiante, né? E nessa da gente estar pensando lá na frente, a gente finge que não tem um elefante, né? No posto de enfermagem, na sala de prontuário, na enfermaria. É, e aí, uma outra coisa que eu acho que precisa dizer que está até escrito é que é difícil a gente fazer esse exercício de que, caraca, tem um elefante ali. E quanto mais a gente pode falar sobre e pensar sobre, isso eu acho que está lá num dos últimos slides desse que eu fiz, pode não parecer, mas mais forte a gente se torna para poder lidar com isso. Porque a gente vai criando recurso, é como se a gente fosse fazendo castelo de areia, que você vai colocando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. É um pouco isso. É, a literatura chama de fator protetivo. Então, assim, a gente vai construindo mecanismos para se proteger. O que não significa que a gente não vá sofrer, o que não significa que a gente nunca mais vai se lembrar de quem a gente perdeu, o que não significa que a gente não possa vir a chorar ou se lembrar com. Você falou em dor, né, Luciane? Então, assim, de lembrar com um pouco de dor ainda. Mas significa que a gente vai fazer tudo isso
e isso não vai imobilizar a gente. Isso não vai paralisar a gente. Então, assim, estou com saudade de alguém que eu perdi, mas eu consigo chegar no meu trabalho e fazer o meu trabalho do jeito que eu preciso fazer. Eu sei que tem alguns comentários aqui no chat. Ah, não, não, eu pensei que era. Eu que sou fofoqueira, fiquei olhando assim, porque tem alguém aí de casa que quer fazer algum comentário, que quer fazer alguma pergunta? Porque essa situação do luto, como o Patrício está falando, e as meninas colocaram muito bem, é... Ah, mas como é que a gente vai lidar com isso, né? No caso de um paciente, no caso de um familiar, é, é o que eu tinha falado, não é receita de bolo. Mas o fato da gente pensar, caramba, eu fiz de tudo por aquela pessoa. Eu tô com a consciência tranquila de que ela teve uma boa passagem, de que ela teve qualidade enquanto ela vivia, né? No restante do tempo dela. E que ela estava cercada de amor, né? Cercada dos familiares. Oi? Qualidade para morrer. Isso. Isso. Isso parece que enche a nossa. Nosso coração fica mais quentinho, né? Caramba, eu fiz de tudo. E no caso de quem perdeu um familiar, né? É, a gente pensar que a melhor forma da gente honrar a memória de alguém é vivendo a nossa vida, lutando pela gente, se cuidando, né? E isso também reverbera nos nossos pacientes. Porque se a gente se cuida, e é uma coisa também que é pouco falada, se a gente for pensar, alguns estudos falam, né, que os profissionais de saúde são aqueles que menos se cuidam, assim, né? Porque pela rotina de trabalho, pela sobrecarga, né? É irônico, porque a gente fala tanto de cuidado, de, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente mesmo não se olha, né? Não se cuida. E se cuidar faz parte do processo daqui, da assistência hospitalar, de outras assistências. Porque se eu não tô bem, e aí eu penso assim, caramba, mas eu não tenho tempo, eu já ouvi muito isso, né? Poxa, mas eu não tenho tempo. Aí eu penso, mas eu também não tenho tempo. Mas a gente tem que arrumar um tempo, porque um dia eu ouvi uma pessoa falando: se você não tiver tempo para se cuidar, você vai ter tempo para ficar no hospital. E em algum momento da sua vida você vai ter esse tempo para ir para o hospital. Seja para uma consulta, seja para ficar internado. E aí eu pensei, minha chavinha virou, poxa, é verdade. Eu tenho que tirar essa parte do não tenho tempo, porque ninguém aqui tem tempo. Se a gente falar, vocês têm tempo? Ninguém tem tempo. A gente vive uma rotina louca, né? De trabalho, de família, enfim. Mas o cuidado, seja um cuidado, um simples cuidado de você, sei lá, desligar, se desvencilhar um pouco do celular e, sei lá, vou respirar. Isso é um autocuidado. Porque a gente pensa assim, que autocuidado é coisa grande, né? Ah, eu preciso de uma massagem relaxante. Todo mundo precisa. Mas a gente ter acesso e ter, né, condição, ter tempo é diferente. Desliga um pouco do celular. Isso é um autocuidado, né? Porque a gente só vai estar para o outro se a gente estar por nós também. Colocando aqui o que veio no chat, a Betânia Furtado coloca: o atendimento anterior ao óbito é fundamental para criar laços com a família. Para a equipe e o profissional é um desafio. Acompanhar desde o início, preciso estar sempre a falar sobre o tema. Foi uma colocação dela aqui no chat, tá? O Betânia, o importante você falar isso, porque uma das coisas que a gente pode fazer é quando a gente está com um paciente, né, além do acolhimento, tem um slide inteiro falando sobre isso. E isso me faz pensar que talvez valha a pena a gente poder pensar, André, na educação permanente, da gente pensar algum evento falando sobre comunicação, como que a gente se dirige, aos pacientes e aos familiares dos pacientes.
porque isso faz muita diferença para quem está recebendo a notícia. Isso faz diferença, por exemplo, para o quanto de esperança talvez que aquele paciente pode ter, né? Faz diferença de como que ele pode passar por luto antecipatório, que é um tipo de luto possível, e faz diferença em como garantir uma boa morte, ou um bom cuidado depois que as qualidades técnicas tiverem, né, se exaurido todas, assim. Isso tá marcado, tô até pensando se eu não adianto para lá. Bom, luta a gente já falou mais de uma vez, vou só passar rapidinho, vai ficar chato aqui, mas aí vocês vão anotando o que vocês vão falar, tá? Porque tem a ver com o que você falou no início da nossa conversa, né? Que o luto, a gente precisa pensar que o luto é uma coisa que é natural, que não é doença exatamente. Ele é doença se dura muito tempo. E desde 2022 isso realmente virou um tipo de transtorno mental. Se dura um, mais de 12 meses e ele acaba atrapalhando a vida da pessoa. Então, a partir de agora, a gente pode pensar, ó, estamos diante de uma situação que precisa de acompanhamento profissional necessariamente. Mas é importante a gente falar que o luto, ele é uma coisa que faz parte do processo de perda, que ele é um processo normal, né? Tem a ver com o que você falou também, né? Cada um vai vivenciar ele de uma forma e é algo completamente complexo e ele é não linear. Então pode ser que hoje a gente esteja aparentemente super feliz, mas daqui a 3 segundos eu possa me lembrar da pessoa que eu perdi ou do paciente que eu perdi e ficar mobilizado e sentir vontade de chorar ou sentir uma angústia, um aperto no peito. É, Aí eu vou falando essas características um pouco mais detalhadamente. Eu acho que só para acrescentar, como a gente está falando nessa questão dos pacientes, né? Muitas vezes a gente se sente, na maioria das vezes a gente se sente impotente, né? Porque a gente queria fazer mais e muitas vezes a gente não consegue fazer, porque isso é algo que transcende. Ao mesmo tempo que a gente tem aquela consciência de que ele fez a passagem, de que a gente fez de tudo, tem também em contrapartida, mas será que eu não podia ter feito outras coisas? E se eu fizesse isso? Isso faz parte do luto também, né? Da gente se questionar. E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse sido mais rápida? E se eu tivesse, sei lá, conversado com o médico, com a equipe? Mas é algo que, assim, não está no nosso alcance, né? Foge. Porque aí, eu não sei vocês, mas quando a gente é profissional da saúde, parece que a gente tem uma capa de super-herói, né? É uma capa que não existe, é uma capa imaginária. A gente acha que a gente tem, entre aspas, o poder sobre muita coisa, né? Eu tenho, ó, eu vou administrar essa medicação, eu tô ali, o paciente confia em mim, você dá palavras de apoio, vai ficar tudo bem, e você nem sabe se vai ficar tudo bem, mas você vai e fala que vai ficar tudo bem, né? E aí, quando há uma perda, principalmente uma perda brusca, que alguém falou aqui, né? Que o filho foi buscar e aí o paciente foi a óbito. Nossa, olha isso, né? Principalmente quando é uma perda brusca, assim, porque você, nossa, eu fiz de tudo, ele estava bem, e aí, de repente, aconteceu isso, né? É, mas é aquilo, eu acho que a gente tem, às vezes a gente tem um pouco de isso não é do nosso poder, a gente não tem esse poder, né? Mas eu acho que quando eu coloquei a pergunta lá no início, né, se alguém lembrava por que que tinha escolhido trabalhar na área da saúde, eu acho que quando a gente vai escolhe essa área, a gente de alguma forma a gente quer cuidar, curar,
vestir essa capa, né? Como se a faculdade fosse me dar a capa do Superman para resolver todos os problemas e salvar todas as vidas. Mas entrou um pouco para a gente poder pensar por aí. Mas tem um negócio que você mencionou aí, que é o. Existem vários tipos de luto, né? E aí, um desses lutos é o profissional, que é o que vai acontecer justamente nessas situações, né? Que ele se parece com um luto normal, né? Mas quando a gente perde alguém que a gente gosta, só que isso vai acontecer num ambiente profissional. Então a gente tem necessariamente vai ter um vínculo profissional, vai ser tem um acúmulo de perda, então a gente necessariamente trabalha vivenciando muito isso. As pessoas em volta acham que a gente não sofre essa perda. As pessoas acham, é só mais um. Você faz isso há 15 anos. Por que que você tá assim? É mais ou menos isso, não é o seu trabalho? É, E aí tem um negócio que me chama muita atenção, é que assim, é um vínculo profissional, mas há uma relação de cuidado. Então a gente está cuidando daquelas pessoas. É muito engraçado, bom dia, que acham que a gente, profissional da área da saúde, a gente é um pouco frio, né? Porque às vezes a gente não transparece o que a gente está sentindo, porque a gente precisa ter aquele perfil, né, profissional, a gente não pode desabar junto com a família do paciente. E é muito engraçado quando a gente vivencia isso até mesmo na vida pessoal. Eu, em 2020, perdi meu pai para Covid, ele tinha 47 anos, uma pessoa saudável. E quando eu estava com ele no hospital, eu ficava, por que que eu não fiz mais? Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Mas aí eu lembrei, eu não sou profissional daquele hospital. Eu não trabalho naquele hospital. E eu não consigo ter esse superpoder de trazer ele ou deixar ele vivo, entendeu? E é muito complicado, porque quando a gente desaba com alguém mais próximo a gente, ou até mesmo um paciente que a gente teve uma afinidade maior, as pessoas falam, ué, você não é da saúde? Quantas pessoas você vê morrendo por dia? Por que que você tá chorando? Por que que você tá sentindo? Por que que você tá em luto com essa dor toda? Seja tanto com um familiar quanto um paciente, né? Pois é, e aí, É, perdão, faz, Cintia. Tuane, eu vivi isso com meu pai. Por quê? Meu pai, ele às vezes ficava internado por conta de hiponatremia, né? Desculpa, baixa de sódio. Principalmente quando tava calor, assim, desculpa. Eu sou da área da saúde, mas É, eu sou desculpa. psicólogo. E aí tava calor, não bebia água e pum. Mas às vezes a coisa complicava mesmo, tá? E sempre eu sofria. E a minha irmã falava isso pra mim. Mas você é enfermeira. Eu falei, mas eu não sou enfermeira dele, sabe? E isso, eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, até que na última internação dele, o enfermeiro veio conversar comigo, na penúltima. E aí ele falou assim, porque ele tá com sepsis, não sei o quê. Começou a me explicar, só que eu bloqueei. Eu bloqueei completamente. Eu falei, poxa, mas fala de novo. Aí eu ri e falei assim: me desculpa. Ainda falei isso, é até vergonhoso, mas é porque eu tô aqui, eu não sei mais de nada. Aí ele não. Aí ele falou de novo: Cíntia, você não é enfermeira dele, você é filha, ele não é seu paciente. Então, eu acho que isso é muito custoso pra gente, porque parece que a gente é peito de ferro. Até mesmo quando a gente perde um paciente, né? Nossa, mas esse paciente não, esse me afetou também. Tem uns que você se afeta mais, tem outros, mas sempre afeta, sempre afeta. Então, às vezes a gente
Projeta, não sei, a psicologia explica, né? Às vezes aquela figura, é a figura de um pai, de um familiar, que você também fica, né, mal, e é o vínculo, ou é uma pessoa que você se vinculou. Ué, mas você é da enfermagem há vários anos, por que que você pensa desse jeito? Por que que você tá assim? Mas e aí? A enfermeira ou qualquer profissional de saúde, ela não descola da pessoa. E é isso que a gente tem que colocar primeiro pra gente. Eu não sou Mulher Maravilha. Apesar da faculdade ter me preparado para isso, que a faculdade às vezes é cruel, né? O cuidar, a arte do cuidar, e não sei o quê, e bababá. Eu não vou vestir mais essa capa. Eu choro, tá? Eu choro, eu grito, eu tenho minhas frustrações, entendeu? Então é por aí. Compartilhar uma experiência também, porque eu acho que tudo isso que você falou, eu acho que vai muito da gente também, né? Acho que a gente que passa isso, né? Vestimos essa capa e já estamos acostumados, e é só mais um. Então a gente passa isso às vezes até sem perceber, né? Eu tenho uma experiência de uma outra instituição. Eu fazia o acompanhamento de uma paciente em casa e chegou um determinado momento que foi necessário interná-la, né? E eu sabia, a gente sabia, né? A equipe sabia que seria a última internação dela. E no momento do óbito dela, eu estava no ambulatório. E quem me deu a notícia foi o filho, que me conhecia por conta de todos os atendimentos que eu fazia na casa, era sempre ele que me recebia. E aí ele olha para mim sorrindo e eu sorrio para ele porque, né, não imaginava. E aí ele fala assim: "A minha mãe acabou de morrer". Eu não sei qual foi a cara que eu fiz, mas assim, eu fiquei muito impactada porque ele virou para mim e falou assim: você se assustou?" E eu não tive o que falar. Eu não sei o tempo que eu fiquei parada ali, congelada, olhando para ele. E aí ele se movimentou e me deu um abraço. Então, assim, o que que eu passei para ele? O que que a gente passa um para o outro? É, eu vou aproveitar aqui esse momento. Vocês estão falando do luto profissional, e eu acho que a gente precisa mesmo, a gente precisa se respeitar, respeitar os nossos limites. Quantas vezes aqui dentro dessa instituição eu já fui amparada num momento não só de óbito, mas num momento muito mais delicado da família. E eu acho que é isso, a gente precisa se amparar um no outro, a gente precisa também olhar para os nossos pares, olhar para quem está à nossa volta, porque não é porque fazemos isso há anos e todos os dias é que vai ser só mais um e que isso não vai nos impactar. E quando a gente não fala, quando, né, a gente não expressa aquilo que a gente está sentindo, é muito pior. Eu acho também muito perigoso aquele que se diz não sentir nada, aquele que se apresenta como uma rocha. Até quando essa rocha vai ficar de pé? E quando essa rocha desmoronar? Né? Então, acho que era esse o recado que eu queria compartilhar com todos aqui. Eu fiquei atrás. Aproveitar o gancho do seu celular. Só para aproveitar o gancho, esse parecer uma rocha acaba sendo um dos problemas de um luto profissional mal elaborado. Bom, eu trabalho aqui na instituição, não sou da área da assistência, mas fiquei por um bom tempo trabalhando como ouvidora da unidade. Então, esse luto profissional foi uma coisa muito pesada, muitas das vezes, porque muitos dos profissionais, pacientes que chegavam aqui, que não conseguiam resolver onde tinham que resolver a entrada dele para a unidade, que era uma entrada complicada, tem vários processos aí, né? Hoje está pela regulação. E muitas das vezes o paciente chegava para mim e falava assim: ó, o médico mandou eu vir me tratar aqui. Envia com papel. Se eu não me tratar aqui, se eu não for acolhido aqui, eu vou morrer. E eu tinha que devolver para ele que o processo não era esse. E esse piano não ficar nas minhas costas. Isso foi muito difícil para trabalhar
né? Porque eu acho que entra a questão da empatia, né? Eu vivi uma situação de uma pessoa de menos de 40 anos que chegou aqui com acesso profundo e tinha perdido o plano de saúde, o emprego, e ela, olha, me mandaram vir para aqui para tirar o acesso. Não era nem paciente nossa. E aí você dizer assim, olha, eu não posso fazer nada por você, isso é muito pesado. E você segurar isso, e você ter que aprender qual o limiar de que isso não é você, e isso é, você está representando uma instituição, né? No meu, foi muito difícil eu aprender a lidar com isso, mas ao mesmo tempo foi assim, a impotência, né? E buscando sempre as informações mais pertinentes que pudessem acontecer para eu explicar para o paciente por A mais B que não necessariamente teria que ser só desse jeito. E isso foi uma vivência assim, extremamente enriquecedora. E não estava vivendo diretamente na assistência, mas o processo da empatia era o tempo todo. Né? Então, assim, foi uma experiência muito rica que eu tive aqui, numa atividade não necessariamente assistencial, mas que foi extremamente enriquecedora para mim. Mais alguém? Quando a gente fala sobre a ideia, sobre essa ideia de luto profissional, eu achei bacana poder trazer, porque quando eu estava lendo, me pareceu muito próximo. Embora eu esteja no programa de saúde mental do trabalhador, eu sou psicólogo na assistência, eu trabalho na internação. Na verdade, estou falando, olhando para todo mundo com quem eu trabalho. Eu sou psicólogo na internação também. É, e uma das coisas que a psicologia daqui do Hemorrio faz é justamente fazer o atendimento após comunicação de notícia difícil e após comunicação de óbito. Então a gente às vezes fica uma tarde inteira com a família, acompanhando, levando, indo aqui, indo lá. É, e eu achei muito próximo da experiência. E eu fiquei muito pensativo com relação a, de fato, né? Assim, é muito incomum a gente perceber algum colega mais mobilizado depois de ter acontecido uma coisa muito mobilizadora. Depois do falecimento de um paciente que talvez seja mais querido, ou depois da comunicação e, ó, recaiu. E aí você vira e faz, putz. E as pessoas seguem, não sei se uma rocha, mas fingindo muito bem, que tá tudo bem. E aí, não tá tudo bem, né? A gente tem uma pergunta automática quando encontra um conhecido, né? E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Mas não tá tudo bem. É, às vezes, quando a gente vive o luto, a gente quer que o mundo pare pra gente, né? Ah, eu quero que o mundo pare e todas as pessoas sintam o que eu tô sentindo. Quando na verdade isso não acontece, e só você sabe o que você sente. Sendo da saúde, né? Que eu acho que a gente tem uma responsabilidade que a gente não, pelo menos eu não queria ter essa responsabilidade do tipo, não, você é da saúde, você aguenta. Eu não queria ter essa responsabilidade. Você perde um paciente, mas você é da saúde, você aguenta. Ué, tá 20 anos aqui, tá chorando por quê? Mas e aí? Eu acho que você falou, isso é a impressão que a gente passa também, né, pro outro. Como que a gente pode amenizar, né? Talvez práticas de dentro da instituição para falar sobre isso. Talvez não precise demorar tanto, às vezes meia horinha de um momento ali de autocuidado. Não dá meia hora, 15 minutos. Como que a gente pode fazer? Porque, de novo, né? Quando a gente se olha, a gente tá melhor para o outro também, né? É, seja gentil com você, né?
A gente tem que ser gentil com a gente tem que ser generoso com a gente. Porque se fosse ao contrário, se fosse um familiar de um paciente chegando para você e pedindo ajuda, você ia falar, você ia consolar e ia falar, olha, eu sinto muito, faz parte, ia ter toda a empatia, mas por que que a gente não tem essa empatia com a gente, né? É, cada paciente é uma história diferente. Cada paciente e realmente tem uns que a gente se vincula mais e quando vai embora parece que abre um buraco, né, no nosso coração. Às vezes a gente considera até família, porque tá ali todo dia, durante muito tempo. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer por essa situação que já foi, mas tem o que fazer pela gente. E pelos profissionais que ficam. Cuidem de vocês, né? Se cuidem também, se preocupem. Porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Se a gente não criar um ambiente acolhedor, vai ser mais adoecedor ainda. Porque, vamos combinar, é adoecedor cuidar. Ser da área da saúde propriamente já nos adoece, né? Isso também a graduação não fala, não fala, né? Que a gente vai adoecer. Eu acho que, sabe, eu acho que tinha que ter assim uma preparação, sabia? Olha só, vamos lá. Vocês querem isso mesmo? Quantos se formariam? Mas É, me permita discordar rapidamente, é porque eu acho que pode ser muito adoecedor, mas eu acho que também pode ser muito satisfatório, né? Porque a gente está, até pelo tema que a gente está aqui, a gente está falando ou pensando mais em situações que não deram certo, e tem uma ou outra, algumas tantas situações que a coisa funciona, né? Assim, eu acho que tem um negócio que é a cabeça da gente começa a funcionar em viés. A gente tende a lembrar mais dos casos que não deram certo do que dos casos que deram certo. E os casos que derem certo para quem trabalha em hospital são facilmente esquecidos porque eles não vêm mais para o hospital, né? O que não deu certo? Chegar à finitude faz parte da vida. E aí o que ela coloca ali. Bom, aprendo com quem me ensina, né? E ela fala muito sobre isso. É morrer com qualidade. É cuidar do outro com qualidade. Pois é, Deu certo, até o ponto que foi importante dar. mas o Mas todos problema, nós temos um tempo, né? todos temos. Entretanto, quando eu falo de não dar certo, você pode interpretar como vocês Isso que quiserem. eu quero que você discorra um pouquinho, né? Vocês podem interpretar como vocês quiserem, mas você já trouxe a resposta, que é: se a gente pensar na perspectiva de que um cuidado pode não ser oferecido com a qualidade que você entende que ele precisa ter, eu tenho até um nome para isso, que tá escrito ali. Gente, não entra. Que é sofrimento moral, né? Assim, você está presenciando uma situação com a qual você não concorda, com a qual você não tem controle para poder mudar. Eu tendo a achar que isso não deu certo. Uma outra coisa que eu tendo a achar é, por mais que, de novo, a gente saiba que a finitude faz parte da vida, no geral, todo mundo faz plano para o ano que vem. Todo mundo está desejando alguma coisa para o ano que vem. Eu posso até saber que tá indo, né? Assim, por exemplo, vou dar um exemplo, eu acompanhei um pastor aqui, e ele era uma pessoa que tinha muita fé. Era uma coisa impressionante, era quase bonito de ver, porque ele tinha muita fé. Ele tinha o prognóstico dele não era lá muito bom, era uma doença de difícil tratamento, ele tinha muita fé. E ele, desde o primeiro momento, ele falava assim: ainda que o tratamento não funcione, deu certo, porque eu entendo que esse é o plano de Deus para mim.
E ele acreditava mesmo nisso, não era da boca para fora, não. Até que ele descobre que a filha está grávida. Aí ele fica na dúvida. Ele, poxa, e se o plano de Deus não inclui eu conhecer a minha neta ou o meu neto, que é uma coisa que eu quero fazer? A coisa acontece com. Não era o nascimento do neto, a história fica mais bonita, mas era o casamento da filha. Era isso. Ele queria levar a filha no casamento dela. É, todo mundo se mobiliza. Assim, quimioterapia vai entrar no dia tal, porque aí mesmo se ele ficar neutropênico, não sei o quê, marcou a data. O homem, felizmente, foi, chamou metade do hospital para ir pro casamento da filha. E eu acho que ninguém conseguiu ir. Sabe aquele negócio? Todo mundo estava de plantão, todo mundo estava com viagem marcada. Foi um negócio meio assim. Mas ele conseguiu isso e ele voltou a apaziguar. Mas é porque tem uma característica do ser humano que chama ambivalência. A gente frequentemente quer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E não necessariamente essas coisas que a gente está querendo ao mesmo tempo caminham para o mesmo lugar. Às vezes uma está indo para cá e a outra está indo para lá. E a gente vai lidando, vai vivendo desse jeito. Então eu entendo que não dá certo, precisa considerar também, como Luciane falou, que há uma questão cultural que faz a gente não pensar sobre a morte faz parte da vida, que faz falar e pensar sobre morte algo difícil e algo que a gente tenta evitar. Pega. É, eu não ia falar mais, né? Falei que não ia falar mais. Ninguém acreditou. Você está falando que em não dá certo, né? E às vezes o não dá certo é para o familiar, porque a pessoa que está passando pelo processo, ela já tem tudo tão alinhado que para ela está tudo bem, mas para o familiar é que não está dando certo, né? Uma outra experiência que eu tenho para compartilhar é uma paciente que ela já morava com o marido há muitos anos e se descobre o câncer, né? Entra no tratamento e tudo mais, vai para os cuidados paliativos exclusivos. E eles fazem uma festa de aniversário surpresa para ela. E ela fica mega feliz, né? Eu chego para esse atendimento, ela tá de unha postiça, toda feliz, pós-festa, me conta como foi. E no decorrer, ela fala assim para mim: agora quem quer fazer uma surpresa para o meu marido sou eu, porque nós já moramos juntos há muitos anos e eu quero casar com ele. E eu já comecei a organizar esse casamento junto com a minha nora. E foi se passando, né, o tempo. E na última consulta que eu fiz para essa paciente em casa, ela falou para mim assim: não vai dar tempo, não vai dar tempo para o casamento. Mas eu também já tenho o segundo plano. O vestido de noiva dá na minha nora. Eles não são casados. Então, se realmente não der tempo, vai ficar tudo para ela. E realmente não deu tempo. Então, para a família, não deu certo. Mas para ela, ela já tinha tudo traçado. Isso lembra um negócio que assim, né, que como o processo de luto é algo individual e particular, ele não acontece junto, né? Assim, então, às vezes o paciente consegue elaborar e a equipe médica não, por exemplo. E aí continua insistindo em tratar, insistindo em tratar, insistindo em tratar. Como é que é a persistência terapêutica, né? Ou isso que você falou, a família não está no mesmo pé que o paciente. O paciente está lá
já entendeu, já conseguiu elaborar e fazer o trabalho de luto dele, enquanto o familiar ainda está dois passos atrás. E um negócio que eu passei correndo, que acontece muito com familiar ou com. Ah, eu pulei, né? Ali é. Então, das coisas que a gente pode fazer com os familiares e com os pacientes, eu separei basicamente acolher e se comunicar de forma empática e compassiva, que é dar espaço para o outro poder falar, para o paciente falar, para o familiar falar, porque é quando a gente verifica um fenômeno que é um luto antecipatório, ou o paciente ou o familiar antecipa o trabalho de luto antes de perder alguém, ele já se antecipa e começa um trabalho de luto. Então, às vezes, a gente consegue ouvir, por exemplo, o paciente se referindo a ele mesmo no passado, o familiar referindo a mãe, filho no passado, porque é sinal de que um trabalho de luto já está começando ali, mesmo não tendo perdido ninguém. E e isso, de novo, fala até do comentário da Betânia, fala da importância de como a gente tem que dar espaço para o outro manifestar suas emoções, né? Como que a gente precisa. Não sei se a gente precisa, porque também tem limite nosso, né? Mas, assim, é bacana a gente poder deixar a pessoa sofrer o que ela está sofrendo, se está entendendo que não está dando. E, ó, pegou para mim. Fazer assim, você me dá 2 segundos que eu vou chamar alguém. Assim, pode tentar chamar o. Tem instituição que tem psicólogo, geralmente a gente consegue fazer esse tipo de acolhimento, mas é algo que pode ser feito por qualquer profissional. E geralmente a enfermagem faz isso muito bem e vocês não se dão conta de que estão fazendo muitas vezes. Então presta atenção, vocês fazem isso direto. E muito. É, a Cíntia tinha falado. Eu tô correndo, gente, porque a gente já está quase 1 hora e tal. Então, o luto, a Andrea disse aqui que o luto tem a ver com espiritualidade. Então, o luto, no geral, a gente tende, quase por definição, ele vai ser ele vai ser expresso e vivenciado a partir do sistema de crenças da pessoa. Então, assim, pode ser uma pessoa que não acredita na existência de Deus, pode ser esse paciente que eu citei que citava o evangelho para mim, dizendo, tá vendo, ó, tá dando certo. Assim, eu tive uma sepse, quase, quase morri, mas, ó, me citava um versículo, a coisa tá dando certo. A personalidade, porque tem pessoas que naturalmente têm uma personalidade que talvez tenha mais formas e mais meios de lidar com o processo, com uma perda e com o trabalho de luto do que outras. O local onde a gente está, né, a cultura faz diferença. Tem culturas em que a perda está lá demarcada. Não, o falecimento aconteceu agora, todo mundo só vai chorar daqui a 7 dias. E aí tá uma comunidade inteira sofrendo aquele falecimento. Tem outras, né? Tinha até uma época que tinha um vídeo que era o pessoal dançando num enterro e tudo mais assim. Mas é porque isso é só para ilustrar que é cultural. Tem famílias, por exemplo, que não fazem velório, né? Assim, sofrem em particular. Acho que nos Estados Unidos, eu não sei, eles fazem uma confraternização. Comida. No México também? Doutora Namak está lembrando que o México tem uma santa, não é? Dia dos Mortos? É a festa Santa do Dia dos Mortos.
a doutora Namak estava lembrando que faz-se festa no México, nos cemitérios. Eu acho que levam comida, né? Comida, bebida, é uma festa mesmo. Ah, o filme A Vida é uma Festa. Ah, o velório do Arlindo Cruz foi festa? Josilene Cristina da Silva Pimentel coloca que minha tia está internada em cuidados paliativos e ontem realizei uma visita. E houve um momento em que a enfermeira que cuida dela, desde quando ela estava no CTI, entrou no quarto. Minha tia virou para ela e cantou para a enfermeira as músicas de Roberto Carlos. Como é grande o meu amor por você. Achei um gesto lindo e gratificante quando o profissional da saúde realmente faz por amor o seu serviço. Foi Josilene que colocou aqui no chat para vocês. Pegando um pouco o gancho da fala do Patrício e também dessa fala, né? Cada um tem um jeito de manifestar a sua dor pelo luto, né? E mais uma vez passa por essa questão, no caso, né, de cantar, né? Oferecer esse ambiente, né? Quando você oferece esse ambiente da despedida, né? é, a pessoa se sente acolhida, né? Se sente amada, se sente importante. É, e você também se sente fazendo parte daquele momento de passagem, né? Parte pela crença, cada um tem, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, né? Mas a pessoa que acredita em que a vida não termina aqui, né? É algo também que impulsiona a gente a ter esperança. Não termina. E ao mesmo tempo, eu vou fazer com que essa pessoa que está aqui, ela se sinta amada até o fim. Então eu vou cantar, né? E como é uma demonstração de carinho, como é uma demonstração de afeto, mais uma vez passa, é além do conhecimento técnico, né? Porque é algo humano. Então, todo mundo tem a sua crença, até aquele que não acredita, ele tem a crença de que ele não acredita em nada, né? Mas cada um, da sua forma particular, tem esse modo de viver essa passagem, né? Viver, atribuir um significado. E é isso, a gente tem dois caminhos. Atribuir um significado de fiz o que foi possível. É, será que não deu certo? Não, deu certo sim, porque todo mundo tem um prazo aqui na Terra. E se eu fiz todo o meu possível, e mesmo assim a pessoa foi, não é sinal que não deu certo, e sim porque era o tempo dela. Esse é um caminho até que nos traz mais conforto. E tem aquele caminho que a gente fica preso naquela situação, que ele falou, né? Quando tem um tempo a mais, depois de um ano, mais ou menos, quando as pessoas também, quando isso trava a nossa vida. Porque a vida continua. E que bom que ela continua, porque senão a gente ia ficar preso a nós mesmos o tempo todo. E não é, porque a vida é bela. Apesar das perdas, a vida é bela. Então, assim, a gente assumiu um compromisso como profissional de saúde, né? E essa enfermeira que foi citada no chat, né? Ela foi até o fim. E isso é um cuidado paliativo. É você dar essa dignidade até o fim, né? Sempre respeitando, né? As crenças, sempre fazendo com que essa pessoa se sinta amada, né? Sinta importante. Deixa, gente, a gente já está indo para 1h40. E talvez eu seja um pouco obsessivo com o horário. E então faz.
Pode, mas eu só vou pedir, eu queria perguntar um negócio que tem a ver com o que você falou, né? Que uma das coisas que a gente pode fazer, né? Eu falei do acolhimento ao familiar, mas também tem o acolhimento, vou só falar isso, vai ser breve, Cíntia. É, o acolhimento aos nossos colegas. A Cíntia já passou por, já falou da importância do autocuidado, mas tem essa primeira coisa aqui que eu queria ver com vocês, que é o que que vocês achariam se a gente criasse um espaço para poder, mensal talvez, para a gente poder falar e pensar de forma mais aberta, não teria esse formato, teria um formato mesmo de um acolhimento em grupo, que isso já está já tá no planejamento da saúde mental do trabalhador tem um tempo, mas que sempre vai tendo algum tipo de empecilho. E aí, aproveitar que a gente está aqui, a gente tinha até programado de começar em dezembro, mas assim, vocês participariam? Só levantar a mão para eu ter uma ideia. Tá bom. É só isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Uma coisa que eu acho que a gente ainda não falou, que é primeiro a gente conseguir pensar em reconhecer o que a gente está sentindo, que é um processo difícil, que exige muita coragem muitas vezes, para a gente conseguir pensar o momento que a gente vai pedir ajuda, porque às vezes a gente precisa pedir ajuda. Às vezes a nossa capa não funciona para a gente, né? Tem até aquele ditado, em casa de ferreiro, espeto de pau. Mas é importante a gente conseguir se reconhecer e conhecer um pouco para poder saber o momento de pedir ajuda. Seja ajuda do amigo, seja ajuda do colega de trabalho, seja ajuda de um psicólogo ou de algum outro profissional de saúde. Dito isso, fale. Fala aí. Não sei se todo mundo escutou, né? Assim, bom. Ah, tá, tudo bem. Então, vamos dizer, eu como profissional de saúde, aí aconteceu algo comigo no trabalho, mas por o Patrício ser um colega de trabalho, eu não me sinto à vontade de falar com ele. Será que a empresa disponibilizaria, assim, daria algum outro recurso para ajudar também, ou só a gente mesmo? Então, em princípio, eu diria, ela está falando isso porque dentro do programa de saúde mental do trabalhador existe a possibilidade de acolhimento psicológico individual. Então a pessoa manda um e-mail, a gente agenda e a gente poderia sentar para fazer esse acolhimento. Seriam dois, três encontros por aí, mas é um acolhimento. O que que a gente poderia fazer nessa circunstância, né? Para quem não ficar muito confortável, a gente pensa num encaminhamento, a gente tenta procurar um outro lugar onde esse acolhimento possa acontecer. E aí, nessa perspectiva, até porque assim, quando a gente fala em acolhimento psicológico, a gente fala é diferente de um atendimento psicológico, é diferente de um tratamento psicológico. A gente não teria, a instituição não teria condição de oferecer tratamento psicológico para todo mundo. Entretanto, a gente consegue pensar em fazer um acolhimento, pensar na necessidade do encaminhamento e no tipo de encaminhamento. E aí, nesse outro lugar, o colega lá, ou o psiquiatra, ele então pensaria assim: ah, a gente pode fazer um. A gente vai começar um tratamento sim, ou então, olha, talvez acho que não precise ainda, porque pelo tempo que pode ter decorrido, a situação pode ter dado uma mornada, digamos assim. Mas a minha sugestão é faça contato e aí a gente pensa junto para onde que a gente poderia encaminhar ou pensar em ir, tá bom? Ó, passa a palavra para a Cintia. Então, só para fechar,
É, toda vez que eu venho aqui, a gente faz um momento de autocuidado, né? De um momento rápido. É, e eu acho que hoje a gente falou bastante sobre essa questão de se cuidar, de se olhar, de se conhecer. E como é difícil a gente muitas vezes olhar para a gente ver que nós também somos finitos, né? Em ver a nossa finitude, as nossas vulnerabilidades. É, como que muita coisa passa pela nossa história, a gente fala dos atravessamentos, né? Então eu vou convidar vocês, mesmo se vocês sentados mesmo, né? Que vocês fechem os. Não sei, porque eu vou pedir para eles fecharem os olhos, ficarem numa postura, largar um pouco, se puder, né? O celular. Pessoal de casa também, se puder fazer, né? Ir para algum ambiente que seja mais silencioso. É, geralmente a gente faz isso com música, né? Mas é importante que nesse momento tenha esse silêncio para a gente. O silêncio de fora faz com que a gente possa nos ouvir também. O barulho de fora dispersa, né? Então, o silêncio faz com que a gente possa refletir, né? Fecha os seus olhos, respira fundo, respira pelo nariz, solta pela boca, respira. Nesse momento, você se acolhe, se abrace, pode se abraçar, se acolher. Reconheça que você é potência, que vocês têm uma história, que nós temos uma história, mas que nós somos potência. Que tudo, mesmo em meio aos desafios, pode dar certo. E que se não deu certo é porque é algo que não está, não é sobre mim. Dar errado muitas vezes não é sobre a gente. Respira, se acolha, acolha suas dores, suas alegrias, seus desafios. Respira. Seja gentil com você, com a sua história. Agora, abra um pouco os seus olhos devagar. Vamos levantar, vamos fazer um alongamento para esticar esse corpo. Cansado, muitas vezes tenso. Devagar, devagar. Se espreguiça. Se espreguiça, vai de um lado, vai de outro. A gente às vezes carrega no corpo muitas dores, né? Dores que são psíquicas e que a gente somatiza, né? Então vai fazendo o alongamento. Esse alongamento você pode fazer também quando acordar. Reconhecer que você está acordando, que você está respirando. E que a gente possa, né, ser grato, né? Porque a gente tem mais um dia. A gente tem as nossas finitudes, a gente tem os desafios, mas a gente tem mais uma chance. Cada dia é uma nova chance.